Eu vou acertar a câmera só para ficar um pouco melhor, mais centrado. Bem-vindo, bem-vinda. Oi, Fernando, tudo bem com você? Você já está aí? Ah, já estava esperando, hein? Gosto de você que você tem uma pontualidade britânica. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, né? E já preparei as coisas, já preparei o resumo, tá tudo meio organizado. Vamos ver se será uma boa live. Acho que sim. Parece que hoje teremos gente nova também. Vamos ver se... Oi, Leida, tudo bem com você? Como é que tá a plantação aí, garoto? Vocês estão me ouvindo? Fernando, Leider, tá tudo em... Tem som? Tá tudo em ordem? Depois me dá um retorno, por favor, me fala se tem som, tá? Bom, eu queria começar fazendo, já que a gente está aquecendo, esperando o pessoal chegar, eu queria fazer um comentário de uma coisa que eu sei que deu confusão essa semana e tudo tal. É aquele documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que acabou sendo polêmico, no mínimo. Só a imagem perfeita. Ótimo. Então, muito obrigado. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, uma das funções dela é responder às dúvidas de bispos, de teólogos e tal. E aí eles responderam uma dúvida que era de um bispo, sobre a questão de se pode ou não, se a igreja tem ou não direito a dar a bênção sobre os casais homossexuais. Porque isso tem alguns padres que estão fazendo. O casal está lá na igreja, a gente conhece, sabe quem é e tudo, e sabe que é gente boa, não é gente promíscua, nada disso, é gente que participa da comunidade. E aí muitos padres têm acolhido, uma forma de acolher é dar uma bênção nesse casal, né? E aí a Sagrada Congregação disse que não podia dar bênção no casal, porque isso remete ao sacramento do matrimônio, seria não sei o que e tal coisa. Acabou deixando nas entrelinhas a ideia de que poderia dar bênção individual, mas não de casal, né? De qualquer jeito, muita gente ficou ofendido, porque o Papa Francisco já tinha falado uma vez, olha, se o cara é gay e o cara procura Deus, quem sou eu para julgar? Ora, né? E aí a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé diz, não pode. Tá? Eu queria dizer que esse é um documento que vai, como muitos outros documentos, é um documento que está fadado ao esquecimento. E já virou letra morta no dia que foi divulgado. Agora, o Papa, você sabe, o cardeal de uma congregação, da doutrina, o outro da liturgia e tal, eles chegam com um monte de documentos assim para o Papa assinar. Esse aqui é sobre isso, o outro é sobre aquilo. E o Papa dá um consentimento geral, e aí todo mundo, o Papa. E às vezes nem leu o documento direitinho, nem sabe. Então tem muita gente dizendo, mas o Papa Francisco primeiro dizia que podia, agora não pode mais. O que aconteceu com ele? Ele nem sabe do documento direito. Mas, em todo caso, vamos lá. Queria dizer que isso não muda nada. O padre que acolhia os homossexuais vai continuar acolhendo, o que não acolhia vai continuar não acolhendo, não vai mudar nada. Isso é só um documento burocrático.
lendo o Leider. Oi, voltei agora da roça, as urtigas me maltrataram, mas o som tá ótimo. Urtiga não é um bicho muito complicado, né? Aliás, é um vegetal bem complicado aqui. Bom, vamos lá. Bom, nós vamos tratar hoje, espero que a gente tenha bastante gente na live de hoje, que a gente tenha participação e tudo. Nós vamos tratar hoje da Laborec Exercens, o exercício do trabalho, que é um texto que foi feito para ser divulgado em 15 de maio de 1991, fazendo os 90 anos da Rera Novarum, mas no dia 13, 2 dias antes, né, o Papa sofreu aquele atentado na praça, o Aliaca deu uns tiros no cara e tudo, e aí não foi para o hospital, não conseguiu revisar o texto final e tudo, e aí, bom, foi divulgado isso dia 14 de setembro de 81, desculpe, né? 14 de setembro, no dia da exaltação da Santa Cruz, porque o Papa ficou todo aquele tempo internado, entre a vida e a morte, tudo aquele rolo do ano de 81. Foi um ano complicado para João Paulo II, né? E depois ele foi em Fátima e ainda tentaram contra a vida dele de novo. Por que isso? Porque na época o Papa estava começando, né? E ele tinha... Oi, Cleide, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. O Papa estava começando e ele tinha uma pegada social muito forte. Mas depois ele foi, parece que evoluindo um pouco, por conta dos riscos que ele achou que tinha a teologia da libertação e tal, né? Bom, na verdade, boa noite, Adriano, boa noite, Elizabeth, todo mundo que está chegando. Eu estou começando a fazer a introdução da Laborec Exercens, tá? Então, o Papa Francisco... Desculpa, o Papa João Paulo II, não Francisco, João Paulo II, na época tinha uma pegada social muito forte. Quando a gente começa a ler, não sei se vocês leram o texto, eu li o texto, ele está todo grifado, né? Eu faço isso sempre. Eu acho isso um método de estudo bem simples. Para quem pergunta, Para quem pergunta, eu acho isso um método bem simples. Você pega, você lê o texto e vai grifando. Seja isso no computador, em PDF, ou no papel, com a caneta, né? Eu sou da velha guarda, então uso esse negócio de caneta e tal. Tem gente que não usa esse tipo de coisa, né? Então, eu leio o texto, grifo, né? Leio o texto inteiro e vou grifando. Depois eu volto e copio ou leio só aquelas frases que eu grifei. Então, isso me faz ler pelo menos 3 vezes o texto. Porque eu estou lendo e grifando, são 2 vezes. E aí, na terceira, eu volto lendo os textos que eu grifei. Então, isso me dá um resumo mental. Eu acabo fazendo um resumo mental facilmente com isso. Acho isso um bom método para estudar. E depois, se o cara puder, ele copia aquelas frases no arquivo do Word e faz um fichamento. Então, fica bem fácil. O Fernando está dizendo, vamos dar like e compartilhar a live também. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo YouTube. YouTube, Facebook e Twitter, os 3. Tá? Então, se você tiver em algum deles, muito obrigado de você estar acompanhando a gente. Bom, vamos lá. Eu fiz uns resumos aqui, uns esquemas, uns negócios assim que eu gosto de fazer. É o meu método de estudar e compartilhar. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o número 1, ele começa falando que na introdução o Papa começa falando que o trabalho é um dado antropológico do homem.
E depois ele vai desenvolver isso. Quer dizer, é uma vocação do homem, enquanto ser humano. Oi, Erondina. Oi, todo mundo que está aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí, no número 1, ele diz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele faz para começar a encíclica, ele faz uma definição aqui entre a ciência e a religião. Ele divide. Hoje em dia está muito complicado, porque todo mundo está misturando ciência e religião. Nós temos um fundamentalismo muito forte atualmente. Até o MEC está querendo falar de criacionismo, estudar criacionismo na aula de biologia, uns negócios. Então, uma confusão muito grande entre ciência e religião. E o Papa João Paulo II, em 81, tá? Eu entrei no seminário em 82, então eu estava fazendo encontro vocacional nessa época. Ele diz assim, né? Isso equivale a dizer apenas com aquele pão cotidiano, mediante o qual se mantém vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência e do progresso, da civilização e da cultura. Eu comecei a frase do meio, desculpe. Se é verdade que o homem se sustenta com o pão granjeado pelo trabalho das suas mãos, como diz a Bíblia, isso equivale a dizer, não apenas com aquele pão cotidiano mediante o qual se mantém vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência e do progresso, da civilização e da cultura, então é igualmente verdade que ele se alimenta desse pão com o suor do rosto. Né? E depois ele vai dizer, não compete à igreja, na página 3. Se você está lendo em PDF, está na página 3. Mas ainda no número 1. Não compete à igreja analisar cientificamente as possíveis consequências de tais mutações para a convivência humana. Ou seja, ele diz que a igreja nem pode tudo, mas a ciência também nem pode tudo. Então, ele delimita as coisas entre trabalho, ciência, né, que mantém o progresso, e a religião. Já é um bom começo, Depois, uma coisa interessante é que no número 2, por exemplo, né, número 2, ele vai dizer, ele vai dar uma chave hermenêutica para ler a doutrina social da igreja. Ele vai dizer assim, na página 4, esta direção seguida no desenvolvimento do ensino e também na aplicação da igreja quanto à questão social, corresponde exatamente ao reconhecimento objetivo do estado de coisas. Ou seja, quando você vai ler a doutrina social da igreja, né, é preciso que você siga um raciocínio, que você não leia pedaços separados. Ainda no número 2, ele diz assim, se seguirmos a linha principal de desenvolvimento dos documentos do Supremo Magistério da Igreja, encontraremos neles a confirmação explícita precisamente de tal modo de enquadrar o problema. Ou seja, é preciso seguir a linha de desenvolvimento dos documentos do magistério e não ficar com um documento só. O que a gente tem em afirmações muito, muito complicadas no Brasil é que o pessoal diz assim, mas o documento tal condena isso, o documento tal, em 1900 não sei, bolinha, diz tal coisa. Na verdade, o que o João Paulo II diz é que é preciso seguir o desenvolvimento daquele raciocínio. Então, você vai falar sobre aborto? Ok. Leia todos os documentos que falam sobre aborto, em ordem cronológica, você vai seguir essa linha e vai entender o que a igreja está falando. Se você vai falar sobre questão social, sobre o trabalho, leia os documentos da igreja que falam sobre o trabalho.
Porque senão você vai acabar ficando um cara que ou não entendeu nada ou está simplesmente manipulando a doutrina da igreja, tá? Bom, isso é interessante no documento. No número 4, ele fala que homem e mulher são imagens de Deus, afirmação clássica, mas é boa. Agora, no número 5, ele faz uma afirmação muito interessante. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Aqui, achei. Número 5, página 8, aqui do meu documento, ele diz assim: nesse caso, estendida não como uma capacidade de trabalho, ele está falando da técnica, tá? Está falando a diferença entre técnica e trabalho. A técnica, nesse caso, entendida não como uma capacidade de aptidão para o trabalho, mas sim como um conjunto de meios de que o homem se serve no próprio trabalho. A técnica é indubitavelmente uma aliada do homem. Ou seja, eu fiz aqui uma afirmação, né, que a técnica ela é uma espécie de organização do trabalho, né? Ou seja, ela é uma espécie de trabalho ao quadrado. Se a gente puder, não é uma afirmação do João Paulo II, claro, mas é uma afirmação minha, mas do que eu entendi do que ele está falando de técnica, né? Ele está dizendo que a técnica é o trabalho do trabalho, é a organização do trabalho, né? Ou seja, o trabalho ao quadrado, tá? Isso depois ele vai repetir também no número 12, tá? Também ele vai repetir no número 12. Agora, tem algumas coisas que são muito interessantes no documento. Uma é o número 6, ele fala do valor do trabalho, e aqui ele vai dizer que o trabalho tem sentido porque é criativo, tá? É um trabalho que faz com que o homem possa usar a sua criatividade, tá? Por isso ele é participação do Criador, ok? Mas o que eu queria que vocês notassem, aqui é um ponto chave da encíclica, é o número 7, que ele fala do pensamento, e aqui o número 7 é um grande número, tá? Que dá mais de uma página, 1, 2, 3, 4 parágrafos grandes, e ele diz aqui do pensamento, da diferença entre o pensamento que é materialista, e aqui ele faz duas divisões de materialismo. O liberalismo é materialista, porque simplesmente fala do trabalho como mercadoria, né? O homem que se vende, vamos dizer assim, tá? E o coletivismo é materialista porque fala da força de trabalho como mercadoria. Então, os dois deixam o homem de lado, praticamente, tá? E aqui ele faz o número 7 deveria ser lido, porque ele faz uma crítica muito interessante ao capitalismo e ao materialismo coletivista. Ele chama de coletivismo, porque socialismo é o fim da história, vamos dizer assim, né? Segundo o pensamento marxista. Então ele coloca os dois como materialistas, né? E isso é bem interessante, pois e esse número 7 deveria ser lido e relido, porque normalmente a gente fala do materialismo coletivista, mas esquece que existe um materialismo capitalista também. Os dois são materialistas, os dois excluem o homem e falam do trabalho ou da força de trabalho. E isso é importante para esses caras só, tá? Bom, vocês estão acompanhando o raciocínio, né? No número 9,
que é um texto bem interessante, ele fala do trabalho como fonte de realização, como bem do ser humano. Aqui no número 9, eu vou ler para vocês, ele diz assim: o trabalho é um bonum arduum, quer dizer, é um bem que causa esforço, é um bem que árduo, né? O trabalho é o bem do homem, é um bem da sua humanidade, porque mediante o trabalho o homem não somente transforma a natureza, adaptando-se às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e até, num certo sentido, se torna mais homem. Lembra que eu comecei falando que ele fala, na introdução, ele fala do trabalho como atividade antropológica do homem, né? Aqui ele vai desenvolver isso, quer dizer, é o trabalho que faz o homem ser homem. Acho que quase citando Darwin, tal, dizendo que o macaco evolui a partir do trabalho, né? É o trabalho que faz o homem ser pessoa. E é bem, bem interessante isso, tá? Ele vai dizer da família, vai dizer da fidelidade aos pobres e tal, mas no número 12, que é um número bem interessante, que é meio também chave para entender o texto, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. No número 12, né, Engels disse isso. Ele dá uma certa razão a Engels e Marx nesse sentido, tá? Que o trabalho faz o homem ser mais homem, né? Nesse sentido, ele dá uma certa razão. Só que ele fala de homem como pessoa humana, tá? Ele trabalha o ser humano como pessoa, ou seja, a capacidade de criar, de se reinventar, de se refazer. Ele fala de homem como ser ético também, tá? Mas Engels disse isso. Eu citei Darwin, não, eu acho que Engels. Eu que citei errado. Em todo caso, número 12. E aqui o número 12 devia ser bem lido, se você quiser, porque é um nó no texto, tá? Ele fala da prioridade do trabalho sobre o capital. E aqui é importante, a doutrina social da igreja se baseia exatamente nisso, tá? Ele diz aqui, número 12, é o princípio da prioridade do trabalho em confronto com o capital. Esse princípio diz respeito diretamente ao próprio processo de produção, relativamente ao qual o trabalho é sempre uma causa eficiente primária, enquanto que o capital, sendo o conjunto dos meios de produção, permanece apenas um instrumento ou causa instrumental. Ou seja, o que produz riqueza não é o meio de produção, é o próprio trabalho, tá? O meio de produção é uma causa instrumental para fazer com que a riqueza, sendo produzida, seja produzida em maior escala, vamos dizer assim, tá? Então, número 12 é o princípio da prioridade do trabalho sobre o capital. E depois ele vai dizer várias vezes que o princípio é do homem sobre o trabalho. Ele vai dizer em outros momentos. O trabalho, deixa eu fazer aqui uma parte lendo os comentários. Leider, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É difícil conceber João Paulo II fazendo referências sutis a Darwin e Engels. Não. João Paulo II é um cara extremamente inteligente, né? Agora, não é inteligente muita gente que lê João Paulo II. Esse é um problema. Tá? Fernando, o trabalho não é apenas necessário à sobrevivência, mas ao próprio processo de humanização pessoal e comunitária. Isso. É bem isso. Bom, deixa eu continuar aqui. Vocês podem colocar as coisas no chat, eu vou lendo, tá?
ele diz que a primeira fase, por exemplo, do capital, do trabalho é o homem com relação à natureza. E depois, a segunda fase, né, é que é o homem com relação aos meios de produção. No final do número 12, né, ele vai dizer que o homem, como sujeito do trabalho, independente do trabalho, do tipo de trabalho que ele faz, o homem, só ele é uma pessoa. Então, veja, entre o trabalho e o capital, a primazia é do trabalho. Tá? Entre o homem e o trabalho, a primazia é do homem, porque sem homem não tem trabalho. Tá? Ou seja, o computador não faz por si. Tá? Por mais que você dê uma boa caneta para uma pessoa, ela não escreve um romance. Ou por mais que você dê um bom computador, ela não escreve um romance. Quem escreve o romance é a pessoa que usa o computador ou que usa a caneta. Né? Bom, vamos lá. Então, veja, o número 7 é importante, o número 9 é importante, o número 12 é importante. Depois no 13, 14, ele vai falar. No 14 ele vai citar Tomás de Aquino, tá? No 14 ele vai falar que a tradição cristã defende que a propriedade dos meios de produção sirvam ao trabalho e ao homem. Quer dizer, a propriedade e os meios sirvam ao trabalho e ao homem. O trabalho e o homem são os mais importantes. E aqui ele vai citar, como citação, ele vai citar a Suma Teológica, eu vou até colocar aqui para vocês, vou até escrever, tá? É a Suma Teológica de Tomás de Aquino, evidentemente, é a segunda parte da segunda parte, tá? Segunda, a questão 66, artigos 2 a 3, tá? Onde ele fala da questão de se é lícito ou não tivemos um problema aqui. Espero que eu consiga publicar isso. Parece que aqui deu um certo problema. Em todo caso, o Tomás de Aquino faz a pergunta: é lícito ou não possuir alguma coisa? E essa citação da Suma Teológica que eu coloquei aí, que eu não sei se vai aparecer ou não, tá? Essa citação da segunda parte, questão 66, artigos 2 e 3, é uma parte estudada em direito, inclusive, e na economia. Então, é um pedaço da Suma Teológica de Tomás de Aquino, no século XIII, que é importante para a doutrina social da Igreja e é importante para estudar no direito e na economia. Tá? No número 15 do texto, ele vai citar uma coisa que é bem interessante, que é o argumento personalista, né? O que ele chama de argumento personalista. O que é isso? Ele está dizendo que o homem tem que ter liberdade de ação e de iniciativa. Quando ele está falando, número 15, ele já criticou, por exemplo, o sistema coletivista, já criticou o liberalismo no 14, em outros números anteriores. Ele vai dizer que o que é importante? Ser capitalista ou ser coletivista marxista? Ele diz nenhum dos dois. O importante é que o homem tenha liberdade de ação, né? Tenha liberdade de ação e de criatividade. Ou seja, qualquer regime que impedir a liberdade e a criatividade do ser humano, o direito à liberdade, o direito à criatividade, vai tolher o ser humano enquanto ser humano e ele é condenável pela doutrina da Igreja.
Então, esse chamado argumento personalista é o que a gente chama de postura oficial da igreja, né? É a posição oficial da igreja, ou seja, a posição oficial da igreja é que o homem vale mais do que tudo. O trabalho realiza o homem, mas é o homem que vale mais que o trabalho. O meio de produção é importante para fazer com que o trabalho produza mais, mas o trabalho e o meio de produção que estão a serviço dos homens. Então, todo o sistema tem que ser, todo o sistema político e econômico tem que ser julgado pela questão do homem, do ser humano. O que ele está fazendo com o ser humano naquele sistema político, tá? Daí, do 16 em diante, ele vai desenvolver a questão dos direitos humanos, né? O 19, ele vai falar, que aqui tem uma coisa interessante, né? Ele vai falar de justo salário. O justo salário pro Papa é um salário que mantenha a família, e não só mantenha a pessoa. Diácono Weiner, seja bem-vindo. Eu não estou conseguindo, não sei por que, não estou conseguindo postar. Em todo caso, bom, vamos lá. Em todo caso, vamos lá. Bom, e aí ele fala, por exemplo, do justo salário, ele fala da necessidade de sustentar a família e que a mulher não precise trabalhar. E aqui ele faz uma crítica meio sutil ao atual feminismo, porque o feminismo capitalista, deixa eu pegar aqui, ele defende ele defende que a mulher trabalhe. Então, na verdade, ele defende explorar a mulher. E aí as coisas se complicam no lado familiar, né? Então ele faz uma... Ok. Vamos lá. A questão número 19. Uma justa remuneração do trabalho das pessoas adultas que tenham responsabilidade de família é aquela que for suficiente para fundar e manter dignamente uma família e para assegurar o seu futuro. Tá? Reverterá, aqui ele fala das mães, né? Reverterá em honra para a sociedade o tornar possível à mãe, sem pôr obstáculos à sua liberdade, sem discriminação psicológica ou prática, e sem que ela fique numa situação de desdouro em relação às outras mulheres, cuidar de seus filhos e dedicar-se à educação deles, segundo as diferentes necessidades da sua idade. E aqui, ele ainda está dizendo no número 19, a verdadeira promoção da mulher exige que o trabalho seja estruturado de tal maneira que ela não seja obrigada a pagar a própria promoção com o ter de abandonar a sua especificidade e com o detrimento da sua família, na qual ela, como mãe, tem um papel insubstituível. Ou seja, o justo salário é o salário que faz com que o homem ou a mulher trabalhando sustente a família toda e que não faça com que a mulher precise trabalhar para juntar o homem, porque ela vai deixar para trás os seus filhos. Então, ele faz aqui dá uma alfinetada um pouco na questão do feminismo, tá? Bom, fala de direito da associação número 20, fala de algumas outras coisas, mas quando ele vai chegando mais para o final, ele fala, número 20, fala da dignidade do trabalho agrícola também,
Viu, Leider? Essa é para você. Quando fala de trabalho agrícola, ele está defendendo os agricultores. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Número 21. Não é 20, é 21. O mundo agrícola que proporciona à sociedade os bens necessários para a sua sustentação cotidiana reveste de uma importância fundamental. E aí depois tem um próximo parágrafo, ainda no número 21, onde ele fala do trabalho nos campos e ele vai falar de situações objetivamente injustas, de longas jornadas de trabalho duro, ele vai falar bastante coisa, o que mostra que parece que ele sabe um pouco de como as coisas funcionam, ou pelo menos ele tem consciência disso, tá? Mas o que eu queria salientar para vocês é que a partir do número 24, ele faz uma coisa que é nova na doutrina da igreja, que é falar de um evangelho do trabalho. Né? Número 24, 25, 26 e 27. Então, ele fala de uma espiritualidade do trabalho, o que é bem interessante para a doutrina da igreja, que trabalhou muita coisa, mas não colocou as justas bases para falar de uma espiritualidade. Leider, eu coloquei o seu comentário aí, viu? Está aparecendo. Bom, pelo menos o Papa valoriza os agricultores. Alguém valoriza os agricultores, né? Ele fala justamente que os agricultores são muito desvalorizados e que, por conta disso, muita gente abandona o campo para ir para a cidade. Ele tem consciência disso. Mas vamos lá. Número 24, ele fala do evangelho e de uma espiritualidade do trabalho. Nós estamos quase acabando o texto, tá? No 24 para frente, ele já está indo para o fim. Na palavra da revelação divina, número 25, acha-se muito profundamente inscrita essa verdade fundamental, 2 pontos. Que o homem criado à imagem de Deus participa mediante o seu trabalho na obra do Criador. Ou seja, o homem, enquanto trabalha, ele também cria. Enquanto ele repousa, ele também imita o seu Criador, né? O homem deve imitar a Deus quando trabalha, assim como quando repousa, dado que o mesmo Deus quis apresentar-se à própria obra criadora sob a forma do trabalho e sob a forma de repouso. E no finalzinho do número 25, ele vai dizer assim: longe de pensar que as obras do engenho e do poder humano se opõem ao poder de Deus, aqui presta atenção. Muito padre, muito pastor, diz que tudo que é obra humana é contra Deus. Presta atenção. Longe de pensar que as obras do engenho e do poder humano se opõem ao poder de Deus e de considerar a criatura racional como rival do Criador, os cristãos, ao contrário, estão bem persuadidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza de Deus e são frutos do seu desejo, do seu desígnio inefável. Aqui ele está repetindo a Gaudium et Spes, né? Ou seja, as obras humanas não são necessariamente contra o Criador, mas elas manifestam a criação de Deus. Oi, Eladim. Vocês estão um pouco atrasados, mas tudo bem. Sejam bem-vindos. Márcia, Eladim. Eladim é um professor de São José dos Campos,
né? É um professor de, se eu não me engano, ele dá teologia, né? Aladim, você dá teologia no curso ou não? Me fale depois, tá? Bom, quando ele fala, por exemplo, no número 26, ele fala de Cristo como o carpinteiro, né? O homem do trabalho. E ele diz, e Jesus fala do pai como alguém que trabalha. Meu pai é o agricultor, meu pai trabalha sempre, né? E diz que a Bíblia fala, no Antigo Testamento existem várias possibilidades de citar trabalho, né? A tecnologia também, sim, a tecnologia é também obra de Deus. Ou seja, tudo que é inventado pelo engenho humano, Fernando, não é necessariamente contra Deus. E aqui tem uma diferença muito grande de teologia, porque muitos acreditam que o que é humano é contra Deus. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado nesse sentido, tá? Mas voltando no número 26, ele vai citar vários exemplos de profissões que o Antigo Testamento relata. Médico, farmacêutico, artista, siderúrgico, trabalhador da construção, navegador, músico, agricultor, estudioso, pastor de ovelhas, vai falar das mulheres, dos feitores, dos servos. Ele vai citar bastante coisa em matéria de Antigo Testamento, tá? Mas ele vai falar também em matéria de Novo Testamento. Aladim me diz aqui que é professor de teologia, sim. Ele fez faculdade, desculpe. Fez faculdade de teologia, mas ele é professor de matemática. Eu achei que você era também professor de teologia, mas de qualquer jeito, tá valendo. Catequista de jovens e adultos na paróquia. Ok. Bom, eu agora consegui, nesse programa, eu estou conseguindo postar a resposta de vocês, então estou conseguindo fazer alguma coisa diferente. Eu vou aprendendo também, eu sou velhinho, mas eu vou aprendendo, viu, gente? Bom, vamos lá. No 27, não, ainda no 26, ele vai dizer que o homem vale mais por aquilo que é do que por aquilo que tem. Na doutrina da igreja, o homem é o importante, porque ele é filho de Deus, né? Mas isso não é muito certo no liberalismo e nem no coletivismo marxista, né? Em todo caso, bom. Depois ele vai acabar o número 27, que está no final da encíclica, ele vai dizer que todo trabalho, número 27, todo trabalho, seja ele manual ou intelectual, anda inevitavelmente em conjunto com a fadiga. E ele vai dizer, então, da cruz de Cristo, né, do mistério pascal de Cristo. O Evangelho profere, em certo sentido, a sua última palavra a propósito disto, no mistério pascal de Jesus Cristo. E é aqui que é preciso ir procurar a resposta para esses problemas tão importantes para a espiritualidade do trabalho humano, né? E aí ele vai dizer que a fadiga e a cruz estão intimamente ligados. Mediante a fadiga, e nunca sem ela, ora, tudo isso, por um lado, confirma ser indispensável a cruz numa espiritualidade do trabalho humano. Por outro lado, porém, patenteia-se nessa cruz, no que há de penoso, um bem novo, o qual tem o seu princípio no mesmo trabalho. Ou seja, você só pode entender a questão do trabalho se você ligar a cruz e a ressurreição de Cristo. Ou seja,
O trabalho é fatigante, a cruz, mas ele é criador, ou seja, ele implanta o reino de Deus, isso ele fala aqui, tá? Embora não seja o reino de Deus absoluto, né? Mas ele coloca isso. O cristão que está atento em ouvir a palavra de Deus vivo, unindo o trabalho à oração, procure saber que lugar ocupa o seu trabalho não somente no progresso terreno, mas também no desenvolvimento do reino de Deus, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito Santo e pela palavra do Evangelho. Ou seja, enquanto você trabalha e se desgasta, você está implantando o progresso na humanidade, e esse progresso é uma parte da implantação do reino de Deus, né? E que é bem interessante isso como afirmação de espiritualidade, né? Bom, gente, isso foi o que eu pude resumir para vocês. Então, eu queria, só para voltar, se você for ler, presta atenção no número 7, tá? O número 7 é importante, onde ele faz a diferença do pensamento materialista, ele expõe o pensamento materialista com o liberalismo e com o coletivismo marxista, tá? O número 9 é importante, onde ele fala que o trabalho realiza o homem enquanto ser humano, tá? O número 12 é importante, onde ele fala da prioridade entre o trabalho sobre o capital e sobre os meios de produção. Depois ele repete isso no número 23. Tá? No número 23 ele retoma essa afirmação. Ok? O número 15, com o argumento personalista, em que o homem tem que ter liberdade de ação e de iniciativa, e isso julga o sistema político, tá? E é isso que julga para a igreja, isso que é importante para dizer se esse sistema político é bom ou é ruim, ou está sendo bom ou está sendo ruim, tá? Depois, o número 24, que ele fala sobre o evangelho do trabalho, tá? Número 25, onde ele diz que o trabalho não concorre com o Criador, mas ele implanta o reino de Deus na terra, tá? Número 27, onde ele fala da cruz, da fadiga, da ressurreição e da implantação do reino. Ou seja, é um texto bem interessante esse, viu? Eu tenho que levar em consideração que a Labora Exercice tem uma linguagem boa de ler, porque a linguagem da Rerum Novarum, da 80ª Advênias, às vezes até da Popular no Progresso, é uma linguagem mais embolada, mais empolada, mais complicada algumas vezes, mas a Labora Exercice é boa de ler, gostosa de ler, e ela avança muito no sentido da espiritualidade do trabalho, quando ninguém falava disso, né? Bem interessante. Ele pega o trabalho para falar de espiritualidade. É a primeira vez que João Paulo II fala disso, que outros papas falam disso, e a gente tem que lembrar que ele inova. Eu coloquei lá no começo da live, quando eu conseguia postar, agora não estou conseguindo postar, não sei porquê, eu coloquei o link da Solicitude do Reis Sociais, que é o próximo texto da semana que vem. Se você quiser ler, se você quiser se atualizar, o pessoal que tá vindo aqui, né, tá se atualizando, tá? Então, se você quiser ler esse texto, Solicitude do Reis Sociais, tá aqui o link embaixo do Vaticano, você pode pegar o texto em PDF, não precisa gastar nada, e pode estudar e ler, tem uma semana para ler, e aí a gente pode ver um pouco junto, tá? Eu coloquei aqui, tá aqui. Então, se você quiser, aproveite, copie o link, vá no site do Vaticano
Porque esse texto, Solicitude do Rei Socialis, que está aparecendo aí na tela, acho que o texto mais forte do Papa sobre a doutrina social da Igreja, do Papa João Paulo II, onde ele diz que seria até necessário vender os cálices, as coisas de ouro da Igreja para dar aos pobres. E aí o pessoal vai dizer, isso é comunista, esse cara é marxista, Karl Marx. Nada. Evangelho puro e texto citado, ipíssima verba, as mesmas palavras de São João Crisóstomo, do século IV. Então, não dá nem para dizer que é comunista, tá? Em todo caso, queria que você pudesse ler. O texto é muito interessante e eu acho que vai ter uma discussão muito boa. Gente, tem alguma questões para a gente falar, para a gente ver? Eu não consigo, não sei porquê, mas eu não consigo mesmo postar no site, no chat. Mas vocês poderiam colocar alguma questão. Se não, eu encerro por aqui a minha live. Nós estamos com 51 minutos já. Já aqui nós estamos 23h51, já quase meia-noite aqui. Mas eu gostei desse horário, viu, gente? Eu preciso dizer para vocês que eu gostei desse horário novo. Porque, afinal, para mim dá mais tempo de preparar. Porque tem dia, segunda-feira, tem dia que é meio pesado, né? Diácono Weiner, me explique um pouco mais essa afirmação. Como abordar o tema trabalho? Trabalho é um tema muito prático. O Papa fala, ele define trabalho, né? Com as primeiras 4 linhas do texto, ele vai definir trabalho. Ele diz assim, bem no início do texto, primeiro parágrafo, ele vai dizer assim, com a palavra trabalho é indicada toda atividade realizada pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, independentemente das suas características e das circunstâncias. Quer dizer, toda atividade humana que se pode e deve reconhecer como trabalho, no meio de toda aquela riqueza de atividades para as quais o homem tem capacidade de estar predisposto pela própria natureza, em virtude da sua humanidade. Ou seja, um pouquinho grande a definição, mas vamos lá. Toda atividade realizada pelo mesmo homem. Então, não é toda atividade produtiva no sentido econômico, mas é toda atividade que o homem usa a cabeça e as mãos para produzir alguma coisa. Ok. Como abordar o tema trabalho num país com 14 milhões de desempregados como o Brasil? E, claro, que numa visão teológica social. O tema trabalho, para quem não tem trabalho, quase é uma ideologia, não. Quase é uma miragem no Brasil. Com a questão da pandemia, né? Com a questão da pandemia e o desemprego galopante, é quase uma miragem no Brasil. Certo fez o Leider, que largou o seu trabalho de professor e foi plantar. Foi para o trabalho mais primário, que, afinal, né, dá dinheiro, sustenta, e está próximo da ecologia e tal. Mas isso poderia ser uma visão meio romântica, né? Claro que no caso do Leider não é uma visão romântica. Ele está numa agricultura familiar, apostou na agricultura familiar, né?
E aí ele está produzindo, está começando. Eu tenho acompanhado os tweets dele, as lives que ele. Live não, os videozinhos que ele posta, e ele está crescendo. Bom, mas não se esqueça que ele não só era professor, mas ele também era formado em técnica agrícola. Então ele sabe o que ele está fazendo, né? Diferentemente, por exemplo, de mim, que se for mexer na terra, eu vou fazer muita bobagem primeiro até aprender a fazer as coisas. Leider, obrigado pelo elogio da live. Eu espero que a gente possa ter uma outra melhor semana que vem. Aliás, a semana que vem eu sugiro que vocês leiam o texto, que o texto é maravilhoso. Solicitudo Reis Sociales é um texto que me marcou. Esse texto do trabalho também, mas a Solicitudo Reis Sociales chegou a me marcar. Tá? Se vocês puderem estar aqui semana que vem, eu espero que 19 horas seja um bom horário para vocês. Aqui 23 horas, mas espero que dê certo. O Brasil tem uma dificuldade muito grande entre latifúndios e pequenas propriedades rurais. Aliás, o que nós menos temos é pequenas propriedades rurais. Nós temos um latifúndio e um agronegócio que parece que domina todo o ideário. Eu cheguei a perguntar para o Leider se dá para se sustentar com a agricultura familiar. E ele mostrou por A mais B que dá bem dinheiro, mas tem que ter as suas técnicas, né? Diácono Weiner, obrigado você. Fernando? Sim. Não sei se dá para eu convidar o Leider para participar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer para te convidar para você. Bom, quem sabe a semana que vem, Leider, se a gente conseguir que você esteja aqui, você começa falando, dando um pouco do seu testemunho de agricultura familiar, porque aí eu já te convido antes, já te coloco antes na live e fica fácil. Não sei se você vai aceitar, né? Se você aceitar, a semana que vem você prepara um testemunhozinho, um videozinho que a gente possa partilhar entre a gente, tá? Meu irmão, minha irmã, tá ficando tarde aqui para mim, né? E quero agradecer a vocês. Me desculpe o pano de fundo com tripé, com túnica, virou. Eu esqueci de organizar as coisas. Em todo caso, depois que eu comecei a live, que eu vi que estava essa bagunça aí atrás. Mas muito obrigado, Deus abençoe e proteja todos vocês. Semana que vem, Solicitudo Reis Sociales. Diga, diácono. Diga, eu estou esperando a sugestão. Deixa eu só... Você não gostou desse aplicativo? O Google Meet, ele tem algumas dificuldades, por exemplo, eu consigo fazer mais restrito, mas não consigo divulgar isso, por exemplo. Agora, essa live está sendo colocada diretamente no Facebook, no Twitter e no YouTube. Então, na verdade, esse programa que se chama StreamYard, ele vai ficar depois nessas plataformas. Por isso que eu estou usando esse programa. Em todo caso, Diácono, eu vou pensar melhor nesse esquema.
O programa está sendo usado para ficar nas plataformas, tá? Em todo caso, muito obrigado. Hugo Vasconcelos, boa noite. Lenir, boa noite. Essa parte de compartilhar a tela e ver as pessoas é legal do programa. Boa noite, boa semana para todos vocês. Um abraço e a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Semana que vem, solicito redes sociais, ok? Um abraço. Bom, não sei.